Deus. Ele só estava olhando. Tá funcionando agora. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas e guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em
vocês estendam suas mãos na hora que ela chegar aqui. Vamos orar por ela. Estenda suas mãos, vamos abençoar. Ele tem algo de Deus para ministrar sobre as nossas vidas. Deus nos abençoe, te agradecemos, Deus, por ela estar aqui nesta noite. Eu creio, Deus, que tem algo do alto sobre as nossas vidas, que o nosso coração, Deus, se alinhe com tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor use ela com poder e autoridade, que tudo que o Senhor propôs para nós nesta noite, que a tua palavra cumpra isso em nossas vidas, e que seja assim através da vida da Ariane, Deus. Nós abençoamos ela em nome de Jesus. Amém. Boa noite, tudo bem? Sabe quando eu falei para o João, ele disse assim, o que você gosta de fazer? Eu gosto muito de ensinar. Imaginei que era tão rápido, né? Que bom, né? Mas eu fiz um propósito com Deus há um tempo atrás de que eu falaria assim todas as vezes que Ele me permitisse falar. Então, bom, Deus, o Senhor deu a direção, eis-me aqui. Então, eu coloquei aqui o título, tá? Um estudo para a gente conversar um pouquinho sobre o cérebro de Deus. Como o estudo das ciências comportamentais ajuda em nossa vida cristã. Então, assim, eu sou economista comportamental, estudo bastante ciências comportamentais, então psicologia, neurociência, e estudo bastante a Bíblia também. Então, com o estudo das ciências comportamentais, eu comecei a perceber a divergência que a gente tem em alguns assuntos dentro da igreja, e como o estudo das ciências comportamentais podem ajudar na nossa vida cristã, tanto no ID quanto na nossa vida no dia a dia. Então, o que a gente estuda em ciências comportamentais? Tá? Então, só para vocês saberem. Deixa eu falar. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer durante o estudo, tá? Acho que fica mais fácil. A ideia é a gente conversar, bater um papo mesmo sobre o assunto e a gente conseguir ajudar vocês. Então, a gente estuda psicologia. Então, o que dentro da psicologia? Emoção, construção de pensamento, razão, neurociência. A neurociência engloba o estudo do cérebro humano, tá? O cérebro que coordena todo o nosso corpo, não só as emoções, né, mas também toda a parte fisiológica. A gente estuda antropologia, ou seja, a gente analisa as mudanças na sociedade, e a sociologia, como a sociedade se desenvolve. Aí você fala assim, mas o que isso tem a ver com a Bíblia? Tudo a ver. Primeiro, porque a gente estuda o cérebro, e quando tem a queda do homem, né, lá no Jardim do Éden, a gente tem uma queda não só moral, mas psíquica também. Então, não é só o nosso corpo físico, né, que sofre, o nosso cérebro também. E por muito tempo a gente começou a discutir sobre isso, mas fora da igreja, né? O estudo do cérebro tem aproximadamente 30 anos. E desses 30 anos, tá, a maioria deles, a igreja não se envolveu. Tá? Hoje em dia a gente tem dentro da neurociência um ramo chamado neuroteologia, que estuda a relação do homem com Deus através do cérebro. Título de curiosidade, a ciência já descobriu que nós temos um campo no cérebro que faz a conexão com o sobrenatural. Então, toda vez que a gente se conecta, esse campo é ativado. Então, geralmente, né, a voz que nós ouvimos, né, do Espírito Santo que fala no nosso coração, Deus já nos criou com isso. Essa comunicação, ela foi feita de fábrica. Essa necessidade que o homem tem de se conectar com o sobrenatural, que a gente vê muito na parte oriental, né, da meditação e tudo mais, ela foi criada por Deus justamente para ver essa comunicação. Né? Teve a queda no Jardim do Éden, mas Deus não rompeu isso, nós continuamos com isso no cérebro. E essa é a voz que nós ouvimos do Espírito Santo. Tá?
interessado assim, no estudo do cérebro humano. Então, se vocês perceberem, hoje em dia se fala muito sobre neurociência. Se fala sobre neurociência nas empresas, se fala sobre neurociência na escola, se fala sobre neurociência em todos os lugares. Vou dar um exemplo para vocês do banco. Tá? Eu trabalho no banco. E hoje a gente tem, dentro do sistema financeiro, uma coisa chamada psicologia financeira. A gente estuda o comportamento do ser humano para direcionar as preferências financeiras dos consumidores. Dentro das empresas, a gente tem cientistas comportamentais que estudam o funcionamento do cérebro, que estudam como o ser humano se comporta para influenciar esses comportamentos. E esses comportamentos são influenciados sem que você perceba. Existe uma coisa chamada nudge que a gente utiliza, que é uma arquitetura de escolha. A gente constrói modelos, tá, de indução mental para que vocês, né, da população, façam o que nós queremos. Os neurocientistas têm. Então, quando você abre lá o seu Instagram, né, até hoje você vício em tecnologia. Quando você abre o seu Instagram, as plataformas digitais elas são criadas para viciar. Então a gente estuda o cérebro, a gente vê como esse processamento ocorre, como a gente consegue fazer esse programa de repetição, que a gente chama de feedback positivo, porque isso gera uma sensação no seu cérebro e você continua. Então toda dependência, seja ela química, seja ela emocional, ela começa psiquicamente. Toda armadilha de Satanás começa sempre na mente. Então isso não é diferente. Nos Estados Unidos tem dentro da Casa Branca um centro de economia comportamental. Então são cientistas comportamentais que estudam o comportamento da população para direcionar, inclusive, as preferências governamentais da população. Tudo, saúde, bem-estar, a gente consegue direcionar até comportamento no sentido de movimento. A gente teve um experimento que foi feito no aeroporto, que a gente, através da economia comportamental, através do estudo do cérebro, a gente conseguiu direcionar, né, os seres humanos, as pessoas, para irem para outro lugar, porque eles precisavam que fosse alterada a rota. Você fala assim, eu percebo isso. Não percebe. Você não percebe. E o diabo sabe disso. O problema é que a igreja não sabe. Por muito tempo, a gente deixou isso nas mãos do diabo. Então, assim, o que a neurociência, as ciências comportamentais não são? Não é PNL, programação neurolinguística. Então, existem algumas coisas que vocês vão ver, né, que a gente vai conversar, que a PNL usa porque influencia o cérebro, mas não é PNL. A gente não consegue reprogramar o cérebro em 3 dias, isso não existe. Então, eu vou citar, né, os encontros, né? Desbloqueio. Não existe isso. Primeiro que o seu cérebro não apaga. Eu sei que você tem alguma doença mental. Eu não falo nem de um transtorno, eu falo de uma doença mental, porque daí você tem uma disfunção dentro do seu cérebro. Senão o seu cérebro ele não se apaga. Você consegue reeditar. Você consegue gravar uma experiência positiva no lugar daquilo que aconteceu. Você consegue ressignificar, que é exatamente o que Jesus faz. Você pode reparar que, né, já passou por algum trauma. Quando é curado, a gente consegue ressignificar aquilo, né? Então, dá um exemplo de José. José foi vendido como um escravo, né? Sofreu, mas Deus transformou a vida dele em bênção, a dor dele em bênção. Então, assim, Deus me fez esquecer das minhas dores, me fez prosperar na terra da minha aflição. Não é que eu não lembro mais, eu lembro, mas aquilo não me causa mais dor. É assim que Deus trabalha. Tá? E esse geralmente não é um processo instantâneo. Quanto tempo José passou por isso? Tá? Então, esse tipo de promessa não existe. Tá? Para começar, a PNL ela é baseada em hipnose, em regressão. Então, é uma coisa que a gente já não utiliza. Como eu falei para vocês, a gente influencia o processo de tomada de decisão e a gente consegue direcionar as pessoas para fazer aquilo que elas querem, muitas vezes de forma imperceptível. Ele é um ex-CEO da Microsoft, cientista comportamental, e ele escreveu alguns livros falando justamente sobre isso.
sobre as pessoas observarem a importância do que elas fazem de forma que a gente chama automática, né? Sem perceber, porque as pessoas não estão se dando conta, né, dos comportamentos que estão tendo. E isso é programado, tá? Isso é direcionado. E por que a gente precisa falar sobre isso na igreja? Então, o conhecimento nos permite acolher a sociedade. E quando a gente fala de neurociência, de psicologia, de ciências comportamentais, a gente não está falando só de direção de comportamento, a gente está falando também dos transtornos mentais, das doenças psicossomáticas. Quantas igrejas vocês conhecem que falam sobre autismo? E que tem condições de acolher uma família que tem esse problema, ou essa dificuldade, né? Borderline, que é um transtorno. A própria depressão, certo? Outras síndromes que a gente tem, existem N síndromes. Hoje em dia, a gente está tendo uma revisão das doenças mentais, das patologias mentais. Então, há muita coisa que lá atrás a gente achava que não existia, ou que era uma coisa e foi descobrindo que são outras. Então, hoje a gente já sabe que a gente tem graus de psicopatia. A gente não tem um psicopata, existem graus de psicopatia. A gente tem narcisismo, a gente tem borderline, a gente tem a diferença entre transtorno mental e doença mental, Alzheimer, esclerose múltipla. A gente tem condições de acolher essas pessoas? Nós sabemos como tratar? Dentro da psicopatia, você pode dar alguns exemplos assim, ó, esse é um grau leve, esse tende a ser um homicida, tende a praticar crimes, você tem como? Sim. Então, dentro do estudo da psicopatia, teve um neurologista americano que ele fez um compilado, né, do que se descobriu sobre a psicopatia ultimamente, e a gente descobriu que existem graus, existem pessoas que têm traços psicopáticos, mas que não são perigosas. Por exemplo, a maioria dos cirurgiões, a frieza, a racionalidade. Psicopatia não é doença, para começar. Tá? Então, a pessoa psicopata é doente. Não é doente, é uma pessoa consciente, ele sabe o que está fazendo, ele só não se importa, é diferente. Então, isso é uma coisa que a gente precisa esclarecer. Ele tem alguma disfunção? Não. Ele tem uma ausência de emoção. Então, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E ele não tem medo. Então, uma das características do psicopata é que geralmente ele não é uma pessoa assustadora, muito pelo contrário, uma pessoa sociável, extremamente amigável, muito bom de conversa. Se vocês virem uma entrevista, alguém era do Maneiro do Parque, na sociedade, né, no bairro dele, ele era referência. Os idosos amavam ele porque ele ajudava todo mundo, ele andava de patins com as crianças. Ele assassinava as mulheres, mas ninguém sabia disso. E é uma característica dos psicopatas. Eles têm uma frieza e uma capacidade de análise crítica impressionante. Então eles conhecem a vítima pelo andar. Eles conseguem observar quem pode ser vítima e quem não pode. Eles não têm freios morais, mas para a gente conversar um pouquinho sobre ética e moral dentro da sociedade, como isso influencia na vida da igreja. Eles não têm freios morais, então eles são facilmente adaptáveis, eles vão fazer o que tiver que ser feito para conseguir o objetivo deles. Psicopatia tem cura? Até hoje a ciência não descobriu. Isso, nesse exemplo que você está dando, é o grau mais perigoso de psicopatia. Na verdade, todos têm as características, mas existem pessoas que usam isso para o bem. É o fator decisão da pessoa, né? E, por exemplo, você vai ver um chefe. Todo mundo já deve ter passado por isso, não passou de bom, mas um chefe que ele é egocêntrico, que ele não se preocupa, você percebe aquela pessoa que consegue tudo a qualquer custo, traz uma psicopatia. A gente tem muito próximo o narcisismo, que também é um transtorno de personalidade muito comum. E qual que é o problema da gente não falar sobre isso dentro da igreja? Porque muitas vezes a gente induz a pessoa a manter relacionamentos que são prejudiciais com pessoas desse caráter.
a gente tem que isolar? Não é que a gente tem que isolar, a gente tem que orar a tudo, mas a gente tem que tomar cuidado com quem a gente divide a vida. Porque são pessoas que prejudicam, são pessoas que na maioria das vezes trazem prejuízos financeiros, emocionais, psicológicos e até físicos. Eu tive uma experiência, né? Por isso que eu estudei tanto sobre psicopatia, porque eu tive um relacionamento, um problema de violência doméstica com uma pessoa que era psicopata. Então, no caso, ele se converteu, ele se batizou, ele mudou de religião, né? Ele fez todo o protocolo, ele pesquisou a minha vida antes para incorporar o papel. E depois tentar obter vantagens financeiras. Quando ele não conseguiu, foi as agressões. Eu disse assim, nossa, a gente nunca imagina que isso ia acontecer. Não mesmo. Mas isso é muito comum. E quando eu fui estudar sobre o assunto, e eu fui falar, né, com algumas psicólogas, o mais triste que eu descobri é que a maior incidência de pessoas que sofrem esse tipo de coisa são pessoas dentro da igreja. Porque o assunto não é falado. Então a gente precisa conversar sobre isso. Não é normal. Mentir, né, o narcisista, o psicopata mente compulsoriamente. Não é normal. Principalmente para o cristão. São coisas que a gente não tem como tolerar. Não é que a ausência da misericórdia, eu acho que é uma coisa importante que a gente escuta isso. A gente não tem ausência de misericórdia, mas nós precisamos saber com quem nós estamos lidando. Tratar o pecado, né? Exatamente. E para saber que essa pessoa vai querer ser tratada, porque ela tem uma escolha. E tem pessoas que não vão querer. E aí é nesse ponto que a gente precisa entender para não se submeter e perpetuar relacionamentos que são prejudiciais. A gente está falando de um casamento dentro de uma pessoa dessas pode levar até morte. E aí? Isso também é da vida. Né? E a esquizofrenia? Ela está nisso? A esquizofrenia é uma patologia, a gente considera uma doença. Porque diferente de uma pessoa que tem um transtorno mental, bipolaridade, a esquizofrenia, a pessoa não tem consciência do que ela está fazendo. Ela não tem autonomia, como Alzheimer, como esclerose. Então ela é considerada patologia. Erroneamente. Sim, como doença. E por isso que a maioria, todos os psicopatas saem por bom comportamento. Pode reparar. Suzane Richthofen é um exemplo dele. Agora ela está fazendo faculdade por bom comportamento. Então, se você pegar o histórico dela, eu tive a oportunidade de conversar com um dos psiquiatras que atenderam ela. Ele falou assim, olha, se ela tiver que matar e passar por cima do corpo, ela vai. Então, se você pegar a história dela na prisão, você vai ver que ela já foi lésbica, porque isso favoreceu ela dentro da cadeia. Ela seduziu um promotor para conseguir mudar de penitenciário. E depois vai poder. Ela virou pastora. Então, eles encarnam, o desafio foi eles encarnam o personagem que for necessário para conseguir o objetivo deles. Por isso que nos Estados Unidos, por exemplo, todo mundo é considerado psicopata, eles têm uma prisão específica e não saem. Pode se arrepender? Pode, mas vai ficar na cadeia. Porque não tem como. Até hoje, o estudo da psicopatia é muito recente também, a fundo, né? Então, tem muita discussão. Antigamente se achava que era uma doença. Existe a discussão sobre a genética, então sim, tem uma predisposição genética. Você pode reparar que geralmente quem tem traços de psicopatia desde criança já manifesta isso, ausência de misericórdia, maldade, né? Já tem os traços. Judia de animais, né? Judia de animais. Você percebe que já não tem os freios, mas emocionais. Então, essa ausência de emoção faz que ele não ter misericórdia, ele não se importa com o sentimento que ele causa às pessoas. As próprias doenças mentais
comportamentais, né, por muito tempo elas foram consideradas loucura. Então, se você pegar a história, né, do tratamento psiquiátrico, você vai perceber que os hospícios, né, eles eram lugares terríveis de tortura. Primeiro porque se achava que as pessoas estavam endemoniadas. Muita gente passou por muitos procedimentos de lobotomia, abertura do cérebro, tentativa de cirurgias da época bizarras, absurdas, né, com consentimento da igreja na época, porque se entende, a igreja participava da igreja católica, estou falando da igreja católica porque naquele momento a gente está falando de uma sociedade que a igreja tinha um papel como o Estado. Então se tratava como loucura. Então muita gente sofreu. Até um tempo atrás, dentro do Hospital Vera Cruz, dos manicômios, hoje é uma luta da psicologia, até hoje, para conseguir um tratamento digno. Porque uma pessoa que tem um transtorno mental, ele não tem que ficar apartado da sociedade. Ele tem que ser tratado em conjunto com a sociedade, a não ser que seja uma coisa que coloque em risco a vida das pessoas, mas na maioria dos casos não é. Então a gente teve uma deturpação de valor. E a gente tem ainda um preconceito muito grande com isso. É uma coisa que a gente precisa desmistificar, principalmente dentro da igreja. Porque o que acontece? A gente tem um tratamento errado no mundo, a igreja se cala, o diabo vem, apresenta uma solução, e aí a gente depois fica combatendo aquilo que nós mesmos silenciamos dentro da igreja. Então a gente precisa desmistificar isso. A gente precisa falar sobre depressão pós-parto. Quantas mães sofreram com isso dentro da igreja? A gente não tem uma rede de apoio. Eu falo igreja como um todo, no corpo de Cristo. A gente não tem uma rede de apoio. Síndrome do pânico. Quantas pessoas você conhece que passam por isso? E a gente não sabe nem como ajudar. Falar que é louco e mente não resolve e não é o correto. Porque isso afasta. Quanto mais a gente conversar sobre isso, a gente vai ter condições de ajudar. E as próprias famílias também. A gente tem muitos índices de criança com depressão. E o estágio depressivo, né, a própria depressão, ela também é genética. Ela também pode ser transmitida. Então é um problema que a gente não trata, não traz à luz e perpetua. Então a gente pode resolver. Todo mundo viu na pandemia o quanto se agravou isso. E o quanto a gente precisa se manifestar. Porque a resposta que o mundo dá é uma resposta simplesmente psicável. Você faz uma terapia, você só medicação, toma um remédio. Só que isso tem uma origem. Você não vai tratar a causa. E aqui a gente consegue tratar tudo. A gente tem condições de ajudar e falar assim, olha, mas Jesus pode resolver isso. Depois, quando a gente conversar um pouco mais sobre emoção de pensamento, vocês vão perceber que a maioria das doenças, inclusive doenças físicas, tem fundamento nas emoções. Emoções que não foram tratadas. E que às vezes a gente nem sequer sabe, ou a gente nem se lembra. E como eu sempre falo, Deus trabalha com reconhecimento. A gente traz a luz, e aí Deus sabe. Certo? Então, aqui eu trouxe alguns versículos sobre conhecimento. A gente conversa bastante sobre isso aqui, a importância do conhecimento dentro da igreja. Quando a gente estuda ciências comportamentais, a teologia é considerada a mãe de todas as ciências. Então, todas as coisas se submetem a Deus. E todo conhecimento vem de Deus. Amém. Conhecimento não vem do diabo, o conhecimento está em Deus. E a gente precisa utilizá-lo da maneira correta, e parar de deixar o diabo deturpar isso daí. Amém? E aí eu falo assim, é novo. O estudo da ciência, do cérebro, da neurociência, como o diabo usa isso e influencia, né? Coisas que nós precisamos saber. Não, o Eclesiastes fala assim que não há nada de novo debaixo dos céus. E não há nada de novo debaixo dos céus. Todas as coisas já aconteceram, elas se repetem. A diferença é que com o tempo a gente vai aprendendo e vai conseguindo
dar nomes que há algum tempo a gente não sabia e consegue reconhecer isso daí. Então eu vou dar um exemplo para vocês sobre uma coisa que é utilizada pela neurociência hoje e que foi utilizada na Igreja Católica no Brasil, na época do... Depois eu vou passar uma foto para vocês. Todo mundo já foi aqui numa loja que tem um cheirinho? Você passa na loja, você conhece a loja que tem um cheiro? Sim? Certo. Identidade visual. Uma marca que você vê as cores, vermelho e amarelo. Você já sabe. Deu fome. As cordinhas que você já sabe. Tudo bem. Música. Que você ouve e fala assim, nossa. Música, depois até no próximo estudo, quero falar para vocês sobre isso, a influência da música no cérebro. Hitler falava assim, se você quer mudar uma geração, mude a sua música. Se você estudar a biografia de Hitler, você vai ver que ele teve um vislumbre da missão dele durante uma ópera que falava sobre o inferno que ele estava assistindo. A música. Então, o que a música faz no seu cérebro? De uma forma bem simples, o que é o mecanismo da audição? A audição, você ouve a música, é um processo mecânico. O som vibra, faz o som, isso passa do seu ouvido para o seu cérebro. O seu cérebro tem receptores. Ele vai transformar isso em energia. O seu cérebro é elétrico, frequência. Então ele trabalha numa frequência. Quando você põe música, a música trabalha com frequência. Dependendo da música que você ouve, ela altera a sua frequência cerebral. Altera a sua frequência cerebral e impulsiona e direciona seu comportamento. Por isso que uma das coisas que o diabo usa tanto é a música. É só você observar como ele constrói a sociedade. Cada momento específico da história, você pode reparar que tem um momento musical. Tem uma razão para isso. Que é a mesma razão pela qual Deus criou a música. E o diabo perverteu. E aqui, na época do Balu, no Brasil, o que aconteceu? A Igreja Católica, ela percebeu que ela estava perdendo muitos fiéis, de forma protestante. Ela falou, não, a gente precisa trazer o povo de volta para a igreja. E a gente está falando aqui de a época que existia ainda a escravidão, tinha ainda os negros, que existia ainda essa divisão entre portugueses, entre a nobreza e os escravos. E o que ela fez? Mas a gente precisa englobar todo mundo. Então o que eles fizeram? Eles começaram a construir igrejas. Alguém já teve a oportunidade de ir para Minas Gerais, naquela região histórica? Tiradentes, São João del Rei, aquelas construções. Eles começaram a construir igrejas com muito ouro para remeter ao céu. A religiosidade, as pinturas, as missas, elas tinham que parecer ter uma encenação dramática de um teatro para capturar as emoções. Incenso para dar a sensação de fumaça, de céu, cheiro. E os santos começaram a ter o quê? Cabelos de verdade. Tudo isso é para influenciar o comportamento. Vocês vão perceber que quando a gente fala sobre hábito, uma coisa chamada liturgia. Liturgia, na verdade, é a continuidade de uma ação, é um hábito. Então, eles perceberam que eles conseguiam, que se o fiel viesse sempre e ficasse nessa atmosfera, ele seria influenciado e o cérebro dele ia adotar isso como um padrão. Então, ele ia ser catequizado mesmo sem perceber. Que é justamente o que hoje as empresas fazem. Os cheirinhos que você vê, o som, quando você vai no supermercado, a luz, tudo isso é para influenciar o seu comportamento de compra, de decisão.
Então isso aqui é de muito tempo atrás. Não há nada de novo, que é a diferença que hoje nós sabemos. Então, se é errado, né? Tem um aspecto teatral na igreja, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Mas é errado se você mexe exclusivamente com as emoções. Não tem como, porque daí você não está trazendo ninguém para isso, você está manipulando. Até coloquei aqui o aleijadinho, porque... pode passar para você. Aqui é uma igreja de lá. Você pode ver, tudo isso é ouro. Só ouro. O que aconteceu? Eles fizeram, inclusive, uma igreja para escravos, para que os escravos também se sentissem representados. E na igreja que era feita para os escravos, né, que as pessoas de corpo de entrar, os anjos eram mais gordinhos, de rosto também mais redondinho, de olho mais amendoado, justamente para ter essa identificação. Então, esse padrão que a gente fala de marketing sinestésico, ou seja, de ações que exploram o sentido humano para direcionar o comportamento, não vem de agora. O diabo tem usado isso há muito tempo. A diferença é que a gente não percebia, ou não percebe o quanto isso está presente. Pequena letra. Chega só para... Aqui sobre o direcionamento de padrões de comportamento, eu coloquei só um diagrama para a gente entender um pouquinho. Então, assim, o que acontece? A leitura da sociedade, eu gero caos, eu crio um personagem baseado num discurso totalmente errado, e esse personagem influencia a cultura e estabelece novos padrões de comportamento. Então, se você pegar a história, isso aconteceu todas as vezes. Dei o exemplo de Hitler fez isso na Alemanha também. A gente tinha uma Alemanha completamente destruída, caos. Ele criou um personagem, certo? Tinha um marketing, uma influência muito grande, um direcionamento de comportamento da sociedade e novos hábitos. O que acontece? O diabo faz isso. Nós precisamos aprender a fazer. A gente precisa entender que o comportamento humano é um comportamento, principalmente quem tem filho, né, adolescente, a sociedade é construída, essa frase está sempre atento, ele constrói padrão de comportamento, e se a gente não se atentar, a gente embarca nesse padrão de comportamento. Isso é automático. O cérebro funciona muitas vezes, a maioria das vezes, que a gente chama de automatismo. São diversas ações que são feitas repetidamente que nos direcionam. Então, o que influencia o comportamento? Cultura, a gente já falou, música, arte, filme, criação, o ambiente, traumas, uso de drogas, transtornos mentais. Tudo isso a gente tem dentro da influência de comportamento. Quando eu falo de cultura, a gente já falou sobre música, sobre arte, sobre filme, significa que a gente nunca mais vai poder ver nada? Não. Você está no mundo e você não tem como. Mas você precisa entender e saber o que você vê. O seu comportamento, o seu cérebro, ele vai absorver o que você vê e o que você ouve, repetidas vezes. Então não adianta você orar se você não observa o que você vê, se você não observa o que você ouve. Não vai resolver. Paulo fala assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mais uma não quero estar sempre diante de mim. Você vai perceber que com o seu cérebro é a mesma coisa. Ele tem a tendência de se manter num padrão que é mais confortável para ele, para poupar energia. Você fala assim: eu percebo. Não percebe.
que é uma herança social. Então, quando você estuda cultura, você percebe que tudo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, né? Então, música, carnaval, futebol, falando da cultura brasileira, tudo que engloba a cultura. A pergunta é, qual é a cultura que a igreja tem estabelecido? Qual é a herança social que a igreja tem deixado? Como que nós temos ensinado os nossos filhos? Como tem sido a cultura da nossa casa? Tem sido a cultura do céu? Ou a gente tem adotado padrões de comportamento que a gente nem imagina? Onde vem? Quando eu falei para vocês de hábitos, né, são sequências aprendidas depois de muita repetição e depois que se tornam hábitos, passam a ser executados sem esforço mental. Então, tornar um comportamento habitual significa que aquilo ocorre normalmente para você. Você já não tem mais nenhum esforço para fazer aquilo. Isso acontece com o pecado, que você faz repetidas vezes e você já percebe, você já não tem mais nenhuma culpa, você não se arrepende mais. Isso já virou um padrão no seu cérebro. Por isso que toda prisão, inclusive espiritual, ela começa na mente. Também precisa ser quebrada na mente. Todo padrão de comportamento que você tem surge de um pensamento. Ninguém começa fazendo nada. As pessoas começam pensando. E isso vai se tornando um hábito. Aqui só para vocês entenderem um pouquinho do funcionamento do cérebro. Eu falei para vocês que a gente não tem, muitas vezes, consciência das ações que nós tomamos. É porque hoje a gente já tem pacificado dentro da psicologia que o ser humano não é racional. Que muitas das nossas decisões são baseadas em emoções, mesmo que a gente não perceba. E tudo no mundo é construído justamente para isso, para que se torne um hábito, se torne automático e você não perceba. Né? Então, nem tudo é o que parece. O que acontece? Às vezes você acha que está fazendo alguma coisa racionalmente e não está. O seu cérebro está sendo conduzido. O que isso significa? Que muitas vezes nós tomamos atitudes baseadas no que nós achamos que sabemos. Por isso que a Bíblia fala que o homem faz os planos, mas quem dirige os passos é o Senhor. Porque enganoso é o coração do homem. Quando a gente fala coração, a gente fala de emoção. E dentro do cérebro do sistema límbico, onde muitas das nossas decisões são tomadas. Que a gente fala da voz da alma. É isso aqui. Então, muitas das nossas decisões são tomadas na base da emoção, mesmo que a gente não perceba. E qual é o problema disso? O problema é que são muitas vezes decisões equivocadas. Aqui só vou para vocês que a gente é influenciado, né? Então isso já é pacificamente declarado pela psicologia. Daniel Kahneman é um psicólogo que ganhou um prêmio de economia comprovando a irracionalidade humana. É judeu, ele é professor da Universidade de Jerusalém, e justamente falando sobre isso, sobre as influências do cérebro, os gatilhos que a gente tem, as dificuldades que a gente tem e muitas vezes os comportamentos que nós temos baseados nisso. Então hoje em dia a gente já entendeu que as nossas decisões são baseadas não só naquilo que nós achamos, né? Sabemos. E por isso que a Bíblia fala sobre tudo que você deve guardar, você tem que guardar o seu coração, ou seja, a sua mente, as suas emoções. Por quê? Porque são dessas emoções que saem as fontes da vida, ou seja, são baseadas nessas emoções que muitas das decisões que nós tomamos acontecem. Certo? Alguma pergunta? Ou sobre qualquer outra coisa relacionada a isso?
É um assunto complexo, né? Mas não tem como a gente falar sobre emoção, sobre sentimento à luz da vida se vocês não entenderem como a nossa mente funciona. A gente precisa saber, até para a gente poder falar sobre outros temas dentro da igreja, né? Sobre transtornos mentais, como a gente pode ajudar, o que acontece dentro do cérebro, né? Até dentro de um relacionamento abusivo ou dentro de um trauma ocasionado por abuso sexual. Então, conhecendo um pouquinho o funcionamento, certo? A gente tem condição de entender e poder ajudar, até de orar sobre. Do caráter assim, o segmento pastoral, por exemplo, tem coisas que tem que ser conduzidas por uma liderança. Então, você pode especificar coisas, por exemplo, no dia a dia. Tem uma pessoa que está se chegando à igreja e eu posso falar algo nesse sentido que você está colocando para ela. Não, sempre vai ser uma coisa que vai ter uma instância maior. Não é sempre que vai ser uma coisa que vai ter instância maior. Claro que sim, existem casos, né? Pastoral, que precisam ser direcionados, mas muitas vezes com conhecimento você consegue identificar de maneira simples. Então eu vou dar um exemplo de abuso sexual na infância. É um tema controverso, né? É desagradável, mas precisa ser conversado. E é infelizmente muito mais comum do que a gente imagina. Uma criança que é abusada, ela tem alguns comportamentos típicos. Ela começa a se esconder. Ela muda a forma até de parar, de conversar, ela não olha nos olhos. Então, se você convive com criança, são coisas que você precisa observar. Que às vezes a mãe não consegue identificar. Ou você que é mãe também. Depressão. Você não precisa necessariamente de um pastor, mas se você sabe que uma pessoa está em depressão, você vai saber, entendendo como funciona, você vai saber como ajudar. O que acontece em um estágio depressivo? Síndrome do pânico. O que acarreta dentro do cérebro? Uma pessoa que tem bipolaridade. Hoje em dia, a bipolaridade ela foi reestudada e se sabe que existem graus de bipolaridade. Existem tipos de bipolaridade. Antigamente não se sabia sobre isso. Então, muita gente teve diagnóstico errado. Então, quando você sabe sobre o assunto, você sabe inclusive como lidar com isso. A igreja até hoje só entenderia dessa forma, só mensagem, só falar sobre isso. Graças a Deus que hoje a gente consegue entender entendendo cada situação. Sim, o próprio autismo, né, existem o espectro, que a gente chama, a síndrome de Asperger, ela existe graus. Então, assim, uma criança que é autista, ela não vai conseguir ficar no cultinho da mesma forma que uma outra criança. Isso não significa que ela é doente, significa que ela é diferente. O autismo não é uma doença. Vamos supor o gancho que o Márcio falou, que você está trazendo a psicologia para a igreja, certo? Para tratar das coisas, né? Vamos supor que o cara é um psicopata e a mulher acaba casando, no papel e tudo. Daí, a psicologia trata como doença e a mulher como risco. Não trata como doença, né? Não é a psicopatia, não é uma doença. Foi isso que ela entendeu. Juridicamente ela é tratada como uma doença, não psicologicamente. Psicologicamente então, não. Daí a psicologia coloca a mulher em risco, daí a mulher tem que se separar. Mas daí o pessoal da igreja fala que não, tá de tratamento essas coisas. Daí como que trata isso? A psicologia com a igreja, no caso? Posso falar? Eu já tratei com essa situação. Vou falar porque, por experiência eclesiástica, pastoral, eu tirei a mulher da casa. Nós tiramos, né? Estava sendo agredida por um músico, a pessoa do altar estava batendo na esposa, nós tiramos ela da casa. Entendeu? Por eu entender que é um problema de caráter, por a gente estudar,
a gente tratou com o caráter da pessoa. Ou você muda ou sua esposa vai se separar. Ah, mas não pode. Pode. Eu como pastor vou cuidar dela, que você vai matar ela. A gente aqui, todo mundo aqui conhece alguém que foi extremamente abusado. Alguém, pelo menos. E a igreja, por muitos anos, como a Ari falou, foi omissa nisso, né? E isso traz morte, né? Isso minha colocação, né? Porque não é só uma questão, lógico, a Bíblia trata do adultério como uma questão que permite o divórcio, só que a gente está colocando a integridade física de alguém, de uma pessoa que não quer mudar, nesse ponto, né? Quando a pessoa, por a gente entender que é um comportamento, decisão, porque eu já tive problema de agressão, eu sempre fui muito violento, eu decidi não ser assim. E vamos supor assim que a mulher, junto com a psicologia, descobre que o cara é psicopata, ela tem o direito de cancelar o casamento? Na lei, por lei? Não tem. Legalmente ainda não, a não ser que haja agressão, risco de vida, né? Aí a Ariane pode falar até com mais respaldo, né? Só por descobrir, o cara é psicopata, é um médico. Geralmente um psicopata, quando você chega nesse nível, né, ele já tem um histórico de agressão. Vou dar o meu exemplo, tá? Estudo de casa. No meu caso, ele tinha não só problema de agressão física, então ele também tinha problema inclusive de perversão sexual. Então, geralmente o psicopata ele não cai numa coisa só. Ele tem uma perversão moral. Então, no caso, ele roubava, ele fez um documento falso de onde eu estava para me dar um golpe financeiro. Ele roubava os lugares que ele trabalhava. Então, ele não tem caráter, então ele tinha uma falha moral. E assim, ele sustentava a mentira até o final. E daí, quando você vai conversar com outras pessoas que também passaram por isso, é o mesmo padrão, porque eles têm um padrão de comportamento. Ele tinha um padrão de comportamento, no caso específico, que assim, conversando com outras pessoas que também passaram por isso com ele fazia inclusive as mesmas viagens, ele tinha um padrão de ação. Era extremamente premeditado. Todo psicopata é assim? Não necessariamente, mas a maioria tem um padrão de comportamento, assim como o narcisista, que é muito próximo do psicopata, que tem esse desvio de comportamento. Inclusive, a gente tem famílias que a mãe é narcisista? Tem, a gente precisa falar sobre isso. Porque senão o filho nunca vai conseguir nem perdoar a mãe. Como você ama seu pai e sua mãe assim? Sem entendimento. Como você trata com isso? Então a gente precisa sim conversar sobre isso. Uma coisa que eu percebi também, cuidando de pessoas, que normalmente quando a pessoa já tem um problema de agressão física, o padrão moral já está desestabilizado. E até em algumas situações a pessoa falou para mim assim, mas eu só agrido a pessoa, eu nunca traí ela. Aí eu falei assim, você já viu pornografia? Já. Qual foi a última vez? Foi ontem, você está com problema de imoralidade sexual. A Bíblia te dá, falei para a esposa, te dá autoridade para separar nesse ponto. Como que você sabe? Eu falei, porque é padrão, meu filho. Quem cai, cai por inteiro. É o que a Ariane está falando, quem cai, cai por inteiro. Perder o padrão moral não é só numa área, né? Não. Você vê que desequaliza tudo, né? E hoje, assim, a preocupação não é só com o psicopata, porque assim, a orientação que hoje a gente tem, olha, a pessoa pode se arrepender, mas você tem que denunciar, porque é crime. É crime. Bom, é crime, agressão é crime. Né? Mas é também com quem é agredido, é com a vítima. Né? Tanto do abuso quanto da agressão. Por quê? Porque o que acontece mentalmente com a vítima é muito complicado. Então, hoje eu entendo porque eu vivi. Sim, até porque psicologicamente falando, a gente tem um roubo de identidade. Espiritualmente falando também. Quando tem agressão e abuso. Então você tem um roubo de identidade. Então a reconstrução dessa identidade ela vai passar pela reconstrução psíquica e pela reconstrução espiritual também.
essa pessoa está perdida, ela não sabe. Maria, eu não sei se eu estou errado, pastor, me corrija. A igreja está muito longe e condições de aceitar essas coisas que você quer, né? Eu acho que sim, mas eu acho que hoje a gente tem condições de discutir, de falar sobre o assunto, de tratar o assunto, De tratar com a pessoa. de tratar com a pessoa e de falar sobre isso. E tratada dentro da forma que se igreja muitas vezes. Sim, até assim, a própria situação, vou dar um exemplo de filhos, né? Transtorno de déficit de atenção. Se alguém tem algum problema, vamos supor, sei lá, problema de estômago normal, tem algum transtorno, algum problema no cérebro, gente, é a mesma coisa. A gente precisa tratar sobre isso da mesma forma. Inclusive os pais precisam ter esse consentimento, essa consciência, para que a gente consiga conversar sobre isso, para procurar ajuda, né? Porque muitas vezes o problema começa com os pais, que não aceitam, porque também não é ensinado. Para a própria pessoa aceitar que ela tem um problema, né? Sim. É o primeiro passo, né? E aí, mas para você ver como é um problema, uma coisa que a gente precisa conversar, porque se você tem qualquer outro tipo de doença, você fala. E é a mesma situação. Criou um preconceito, né? Criou um E preconceito. é um preconceito. Só que o problema da gente ter esse tipo de preconceito é que a gente está num tempo em que as doenças psicossomáticas, entre os transtornos mentais, estão, né? Se fala muito sobre isso. E tudo que a igreja se omite, o inferno avança. Então, se nós não nos posicionarmos, né, a gente não vai poder reclamar. Porque a igreja também está fazendo a parte dela. Nós não estamos fazendo a nossa parte. Ela sempre evitou esse lado. A igreja, hoje, a igreja está se abrindo. Faltava conhecimento, né? E precisa realmente se abrir, porque ajuda tudo que hoje a igreja ela não vai ter o mesmo pensamento que eu tinha há 30 anos atrás. O meu pensamento era ser hoje já não é mais assim. Hoje eu quero servir a Cristo. Então, servir a Cristo é de igreja. Muito totalmente. E a igreja se consegue isso, evitando escolas, faculdades, muitas vezes o colega as pessoas não estudaram a significação na leitura manual e só sem mais pontualidade, sem educação. Sim. E o conhecimento, ele revela Deus. Ele não separa Deus. Eu posso falar, quanto mais eu estudo, mais eu conheço Deus. Quanto mais eu leio, mais eu entendo Deus. Entendo o meu próximo. Porque assim, a gente falar sobre tomar decisão, sobre como a nossa mente funciona, não é simplesmente só para ajudar, não é para que nós sejamos, a gente seja pessoas melhores. Que a gente tenha condições de tomar decisões melhores. De ter comportamentos melhores, ser pessoas melhores na nossa casa, no nosso trabalho, inclusive em todas as áreas. Eu trabalho na área financeira e a maioria das pessoas que eu atendi no banco, eu trabalhei muitos anos com recuperação de crédito. Pessoas que devem pouco, até pessoas que deviam muitos milhões. E muitas delas eram por problemas emocionais, por decisões equivocadas baseadas nas emoções. Então não era um problema de conhecimento financeiro, era um problema emocional. Então se conhecer, né, o autoconhecimento, é que hoje em dia o coaching ficou muito defasado não, assim, menosprezada, porque se falou muita coisa, mas o autoconhecimento, ele é necessário. Porque você tem que amar o próximo como você ama você mesmo. Então você precisa se conhecer, você não pode se idolatrar. Não é isso que a Bíblia fala. Mas você precisa se conhecer, inclusive, para você saber aonde você tem, né, probabilidade de cair para se consertar. Para observar aquilo. Tem cursos aqui no Google, aí a autoajuda, você pode, você consegue,
básica nenhuma. E a pessoa ela sai achando que ela é o top. É porque é o PNL, que é baseado na hipnose. Quando a gente estuda, né, dentro da psicanálise, hoje não tem tempo, tem uma área chamada logoterapia, que você se entende que o propósito da vida está na transcendência, o que significa que não está em mim, a resposta não está em mim, mas está em alguém superior. Que eu preciso achar um propósito maior do que eu mesma para conseguir suportar os processos da vida e fazer a vida valer a pena. Então a psicanálise já diz isso. E a ciência também. A gente tem dentro da economia comportamental, estudo da felicidade justamente fala sobre isso. Sabe quando você vai conseguir superar as coisas? Quando você tiver um propósito. Se você não tem propósito, você nunca vai encontrar felicidade. É isso que a ciência fala. E aí você vê uma geração sem propósito, baseada no carpe diem, eu vivo hoje. Aí quando chega a dificuldade, não consegue suportar, porque não tem visão de eternidade. Você vai ter que cocriar. Não tem propósito. Então ela não consegue suportar. O seu cérebro não suporta. A logoterapia, ela foi desenvolvida por um psiquiatra judeu que sobreviveu a um campo de concentração. Ele fez um experimento, ele era condenado, ele fez um experimento dentro do campo de concentração e ele conseguiu comprovar que quem sobreviveu não eram os mais fortes. Tinham pessoas que tinham certeza que iam sobreviver e morrer. E tinha muitas pessoas fracas, pessoas que eram mortas-vivas. Não sabiam que pegaram tifo, que não tinham comida, que estavam desidratadas e sobreviveram. Mas essas pessoas tinham um propósito, tinham alguém por quem lutar. Elas sobreviveram. Então, o que faz você sobreviver é a transcendência, é o seu propósito. Que é justamente como eu disse. Então, a ciência prova que a palavra de Deus já fala. Amém? Acabou?